Muito boa tarde, Manaus. Muito boa tarde a você que está nos mais de 20 municípios que abrange o sinal da Band Amazonas. Começa mais uma Ação na TV desta segunda-feira. Mais uma vez digo a você que o Nonato Oliveira não pôde se fazer presente, mas com certeza em alguns dias ele estará na liderança do Ação na TV. Quero que essa semana Deus possa abençoar você no seu trabalho, na sua vida pessoal, em tudo que você for fazer. E o assunto de hoje vai ser com a Defesa Civil Municipal. Nós vamos tratar de vários assuntos, entre eles as cheias, as prevenções. É claro que esse problema que com certeza todos os anos sofremos, mas eles estão aí para ajudar a cada um de nós. Voltamos com o programa Ação na TV desta segunda-feira. E aqui comigo já está nos estúdios, mais uma vez, psicólogo Marcelo Pardo. Muito boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde ao nosso telespectador que assiste o programa da capital e do interior nos 20 municípios amazonenses que acompanham todos os dias de segunda a sexta o programa Ação na TV aqui pela TV Rio Negro. Um prazer estar com vocês. Vamos construir o programa de hoje juntos com a Defesa Civil da nossa cidade. E aqui também está comigo ele que é Cleodivan Menezes, né? Ele que é chefe da divisão de suporte da Defesa Civil Municipal. Muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos. Estamos aqui para dar resposta, mostrar com clareza os trabalhos que a Defesa Civil está executando, que vem executando durante esse período desse ano. Ano passado também, que algumas perspectivas já para as ações da cheia desse ano e alguns trabalhos também que estão sendo efetuados. E ao seu lado está Sargento Altaci Gomes, ele que é chefe de divisão de resposta da Defesa Civil Municipal. Muito boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores. E como o Cleodivan falou, estamos aqui à disposição para esclarecer todos os procedimentos realizados aí pela Defesa Civil de Manaus. Bom, para a gente começar, Cleodivan, quais atribuições de fato da Defesa Civil Municipal? Bem, a Defesa Civil ela tem vindo fazendo um trabalho, na realidade, com a comunidade. Então, nós temos aí aproximação com a comunidade, nós trabalhamos nas áreas de riscos, nas áreas de desastre. É claro que para isso tem que ter uma preparação do próprio comunitário para isso, com trabalhos de prevenção, que são os projetos que nós temos já incutidos já no nosso trabalho, nosso calendário de atividades anual, tá certo? E essa aproximação com o comunitário é para que a gente possa aí ter a resposta mais segura referente aí à retirada dessas áreas de risco. Nós trabalhamos também na parte da cheia, dividimos o nosso trabalho em 2 semestres, que é o primeiro semestre na qual nós temos nosso calendário de trabalho, que a gente trabalha a respeito primeiramente com as chuvas, que iniciam de janeiro até abril, tendo o mês de abril como um mês com maior quantidade de chuva. Hoje eu posso te passar um dado que nós temos também um projeto sobre a rede pluviométrica, na qual nós temos hoje, até a presente data, mais de 260 milímetros de água que caiu até a presente data. Isso em período normal é a metade, é pela metade. Então a tendência só é aumentar. Fora isso, também nós já vamos já estamos iniciando o trabalho também, já da preparação, trabalhar com antecipação no trabalho da cheia. Claro que a gente já verificou também, tem os nossos parceiros com as trocas de informações, com a Secretaria de Obra, com o Prosamin das áreas, que também já não vão ser mais áreas preocupantes para a gente, que já houve as desapropriações. E temos também outros trabalhos também que irão vir com o decorrer aí do ano. Porque realmente é necessário ter parceiros, né? A Defesa Civil sozinha não tem como realizar todo o trabalho, né? Principalmente a parceria é com o comunitário. O comunitário é o nosso braço direito, é para ele que nós estamos fazendo esse trabalho, principalmente com prevenção. A prevenção é o lema que a Defesa Civil segue à risca, que é trabalhar sempre antecipado ao desastre e a todos os problemas que possam acontecer na cidade com o trabalho da Defesa Civil. Sargento Altaci, esse trabalho que vocês fazem de prevenção, né? Como é que é dado esse trabalho de prevenção da Defesa Civil Municipal? Bom, primeiramente, como o Cleodivan falou, a gente trabalha com 2 períodos. Esse primeiro semestre, tá? Primeiro período, período de anormalidade, tá? Nesse período, no período de normalidade, já a partir do mês de outubro, nós já começamos a fazer o nosso planejamento. Tá? Então é feito o nosso planejamento tanto para o período de chuva, que começa agora no mês de janeiro, vai até o final de abril, tá? E
também o planejamento para a situação da cheia do Rio Negro, tá? Que afeta várias comunidades aí da cidade de Manaus e comunidade ribeirinha. Então, a partir desse planejamento, nós iremos estabelecer as nossas ações referente a construções de passarelas, tá? Nós já fizemos um mapeamento de todos os locais que são atingidos pela cheia do rio, tá? Estamos fazendo um trabalho de desassoreamento dos igarapés, nós fizemos um mapeamento de todos os locais que causam transbordamento dos igarapés devido à água da chuva. Então, em cima desse planejamento, nós estamos trabalhando com um trabalho de prevenção na parte de desassoreamento dos igarapés. Falando até nisso, Monteiro, nós temos umas imagens que eles trouxeram para nós e quero que você vá mostrando aí enquanto ele vai falando. E esse trabalho de dessoreamento dos igarapés, ele é feito de que forma? Então, nesse período chuvoso acontece o transbordamento dos igarapés. 3 fatores contribuem para o transbordamento, tá? 3 fatores. O principal fator que contribui para o transbordamento dos igarapés e alagamento de casas é justamente o assoreamento, ou seja, o igarapé fica raso, certo? Fica raso e quando chove o volume de água aumenta e ocasiona o transbordamento do igarapé, causando alagamento de casas. Tá? Outro fator importante que também influencia no transbordamento do igarapé é o acúmulo de lixo. Tá? Acúmulo de lixo, a sociedade, a própria sociedade moradora do local joga lixo nos igarapés e com isso, principalmente lixo de grande... muitas das vezes você encontra nos igarapés móveis, colchão, fogão, geladeira. Então, esses objetos, com certeza, quando chegar em um ponto estreito do igarapé, vai entupir e vai transbordar, causando alagamento de casas nessas áreas. Então, a Defesa Civil ela fez esse mapeamento, identificou 43 pontos de alagamento de igarapés e está fazendo um trabalho de desassoreamento, um trabalho em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, CEMIF. Tá? Então, nós já fizemos os trabalhos de desassoreamento no leito do igarapé do Mindu, tá? No bairro ali do Jorge Teixeira, no bairro ali da comunidade Arthur Virgílio, onde ali no dia 31 de setembro houve uma chuva tão forte que ultrapassou 60 milímetros e causou ali alagamento de 89 casas. Então, nesse local aí já foi feito o desassoreamento, tivemos uma chuva aí no domingo e nesse local nós não tivemos uma ocorrência de alagamento. Então, esse é um trabalho de prevenção e que está dando resultado. Olha, eu posso falar como testemunha ocular do bom trabalho que a Defesa Civil da nossa cidade presta, porque como pertenço aos 20% da população da capital amazonense que mora nessas áreas de influência de cheias e de secas, eu moro a cerca de... a rua em que eu moro, fica a minha residência a 87 metros do leito de um igarapé, que normalmente está a essa distância, mas nas grandes cheias, como vem ocorrendo nos últimos tempos, nós acabamos sendo vitimizados com essa... na verdade, a ocupação, porque a natureza está lá, nós é que chegamos e ocupamos o espaço onde a natureza já está ali se constituindo. E estamos sempre recebendo o apoio para essa logística coletiva, que são as pontes, as passarelas, que auxiliam nesse período de grandes cheias. Agora, tenente, me chamou a atenção a fala dos senhores sobre a questão do assoreamento. O assoreamento também não se dá apenas pela... o jogar o lixo, que é uma coisa que só nós, população, podemos deixar de fazer. O Estado não tem como prevenir isso, é nós que temos que nos educarmos e não jogar o lixo no igarapé. De forma bem clara e objetiva, é colocar o lixo na lixeira para que o carro de lixo faça a coleta. A interação com os outros órgãos públicos é fundamental nesse sentido, mas nós, enquanto cidadão, enquanto habitante, precisamos resolver isso. Agora, o assoreamento também se dá pela perda a mata ciliar que fica às margens naturalmente desses igarapés. Com a urbanização, as matas vão sendo destruídas, todas elas, não só as ciliares. O Prosamin tem sido um grande projeto de reurbanização dos igarapés, mas isso também
não leva em consideração a variável da natureza. Está aí São Paulo, que tem inúmeros pontos de alagação, né? E recentemente tivemos uma grande chuva, né? E os igarapés de Manaus, eles não são um problema, eles são a solução, uma grande drenagem natural da cidade. Eu pergunto aos senhores, essa relação com programas como o do porte do Prosamin, levando em consideração essa questão da importância de ter uma dimensão de que a natureza ela não é exata, né? A Defesa Civil tem acompanhado isso, tem discutido isso com um programa tão importante como o Prosamin, né? Os igarapés, eles não enchem só aquela cota, aquela meta. A natureza, ela é variável, né? Estão se discutindo nesse nível, estamos considerando essas alterações pluviométricas sobre a cidade de Manaus? Bem, então o Prosamin, pelo fato de ele ser um programa do Estado, nós temos o acompanhamento em relação ao trabalho que a Defesa Civil poderá executar futuramente. Tá certo? Então a gente tem a parte de prevenção, quando a gente trabalha com eles, mas eles têm o próprio trabalho deles, que eles fazem o levantamento altimétrico de qual cota exata que vão fazer as construções. É claro que, como você bem falou, as mudanças climáticas já estão existindo. Então nós temos aí, inclusive se nós formos observar aí a questão das grandes alagações, os períodos estão encurtando das grandes alagações. Tivemos uma em 2009, uma em 2012, que foi a maior, e se for analisar com as outras, era em média de 15 anos, hoje em dia é os 5, 6 anos. É claro que a gente não tem, isso não é uma matemática exata, para saber quando é que vai dar, qual é a cota que vai ter, que nós vamos ter, né, vamos sofrer agora desse ano de 2014. Porém, com certeza, os órgãos públicos devem ter os setores deles de engenharia, de verificação de estudos, para que possa fazer essas construções muito bem acima, para que possa, de repente, futuramente, com uma alagação com um nível bem mais alto, não acontecer a mesma coisa como está acontecendo nas partes agora que são construídas irregularmente. E, Clodivan, vamos falar um pouco sobre esse equipamento que é o pluviômetro, né? Esse equipamento que é bem útil para o trabalho de vocês. Bem, então o aparelho pluviômetro com certeza já está nas redes aí, estão saindo muitas informações sobre o aparelho pluviômetro. O pluviômetro, ele é um programa do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres. É um órgão federal na qual a Defesa Civil Municipal fez o contato com eles. Então, a partir desse contato, desse cadastro que a Defesa Civil Municipal fez com eles, nós tivemos aí a contemplação dos aparelhos semiautomáticos e aparelhos automáticos. Porém, a instalação que já foi feita é com os aparelhos semiautomáticos. Esses aparelhos semiautomáticos que se chama o projeto Pluviômetro nas Comunidades. Esse aparelho nada mais é que um aparelho que faz a medição do volume de água que cai em determinado espaço de tempo. Com certeza, essa ferramenta para a Defesa Civil, que trabalha com prevenção, principalmente nas áreas alagadas, ela é fundamental. Nós sabermos o volume de água que cai em determinado espaço de tempo. E a partir daí, com os nossos cadastros, com as nossas ocorrências, nós vamos poder fazer um trabalho preventivo. Então, a partir daí, desse contato feito, desse cadastro de Defesa Civil, chegou aqui em Manaus os técnicos do CEMADEM, chegaram aqui os técnicos. Inclusive, esse mês nós tivemos a presença de 2 técnicos que fizeram a verificação, a avaliação dos locais de possível instalação dos pluviômetros automáticos, na qual hoje nós temos já instalados os semiautomáticos. O semiautomático ele é um aparelho que ele é manual. Então, há a necessidade da pessoa que chega lá e manuseá-lo. E daí já parte para as nossas parcerias. A Defesa Civil, graças a Deus, eu posso falar assim que nós temos um bom contato com as comunidades, principalmente as comunidades que moram em área de risco. Nós temos o nosso núcleo de proteção e defesa civil, que geralmente são com lideranças dessas comunidades. Então, a partir daí, nós fizemos a instalação desses pluviômetros semiautomáticos nessas áreas próximas a essas áreas de risco, para verificação. Você já está aparecendo as imagens aí do equipamento. Isso, né? Nós temos aí a mapa, imagem, né, aí da instalação dos pluviômetros. E também um fato bem positivo para a gente foi a parceria que nós fizemos com as rádios comunitárias, que são rádios comunitárias que são localizadas lá no bairro da Santa Telvina. Nós temos essa aí daí lá no Aleixo, que eles automaticamente, a partir do momento que tiveram a capacitação
para a utilização desse aparelho, eles mesmos fazem a medição e informam para as comunidades, através do DION dele, que é 87.9. Então eles informam, já sabem, eles têm que incutir na cabeça, ter a percepção do risco, que é isso que nós queremos incutir na cabeça das pessoas que moram em área de risco. Eles saberem que aquela área é uma área de risco e com uma grande quantidade de chuva ela pode vir acontecer um deslizamento de barranco ou haver alguma alagação. Bom, a gente vai para uma participação ao vivo, é o Learne lá do bairro Zumbi. Boa tarde. Alô, boa tarde. Pode falar, meu querido. Por favor, a pergunta que eu queria fazer é que a Defesa Civil de Manaus, ela trabalha muito com previsão através do CIPAM. O CIPAM tem uma previsão que pode haver chuva, fortes chuvas, mas só que às vezes essas chuvas, ela vem acompanhado com ventos fortes, que não tem como prever. Só no momento da chuva que nós vamos saber que ela vem com rajada de vento de 80 ou 90 quilômetros. Eu pergunto, a Defesa Civil de Manaus, ela está preparada para esses desastres naturais assim que acontecem assim no momento? Então, a Defesa Civil de Manaus, ela, como o Clodivon falou, trabalha na prevenção. Tá? A partir do momento, a gente trabalha com duas situações. A primeira situação é a situação rotineira. Tá? O cidadão liga para a Central de Emergência 199, é registrada uma ocorrência, a gente encaminha um técnico até o local para avaliar a situação, tá? É feito um cadastro ou uma folha de informação, um registro fotográfico também, é feito um processo, é encaminhado para o secretário, que o secretário vai distribuir para um determinado órgão resolver aquele problema. Tá? Se for um problema no bueiro, envia para a CEMIF. Se for uma invasão em uma área de preservação permanente, via para a SEMAS. Então, a outra situação, a situação número 2, nós trabalhamos com essa informação do CIPAM, que é uma situação crítica. Tá? Então, a partir do momento que o CIPAM ele nos informa, através de um alerta, que vai haver chuva na cidade de Manaus em um determinado período, a partir de então, a divisão de resposta, ela já faz contato com os núcleos de proteção, que são os NUPDEC, nas comunidades, através das rádios comunitárias. A divisão de resposta, ela pega todo o efetivo operacional dela e concentra na base da Defesa Civil. Nós acionamos o nosso voluntário, nós temos grupos voluntários que trabalham conosco, tá? E ficamos aguardando o evento adverso. Tá? Em situações em que o evento adverso chegou na cidade, atingiu um determinado local, uma chuva, um exemplo aqui, houve aqui a chuva do dia 31 de setembro, onde atingiu o bairro ali do Jorge Teixeira, ocasionando ali 89 ocorrências, 89 casas sofreram com alagações. A partir de então, a gente aciona as secretarias parceiras, como a CEMIF, para fazer a drenagem do Igarapé, a CEMARD para a questão social, tá? A CEMUSP para fazer a limpeza do Igarapé. Então é um trabalho em conjunto. Tá? Estamos fazendo também o nosso plano de contingência, onde vai estabelecer as ações tanto da estrutura interna da Defesa Civil, da parte operacional, das equipes, como também de outros órgãos da Prefeitura, para fazermos ali uma ação em conjunta numa situação de um evento adverso. Bom, nós temos mais uma participação, é o senhor Francisco, lá do bairro Grande Vitória. Boa tarde. Boa tarde. À vontade. Doutor, eu quero saber, não é bem a nível de curiosidade não, mas eu estou ouvindo esses rapazes falarem aí sobre defesa civil, área de risco, desassoreamento e, por assim dizer, por que não concluir com limpeza de igarapés? Né? O caso é o seguinte, a prefeitura faz um trabalho com limpeza de esgotos e bem na beira do esgoto, bem à margem mesmo, literalmente, deixa lá um monte de lixo que tirou somente da caixa de recepção. Somente daquela caixa de recepção. Continua lá. Na outra chuva, joga tudo lá dentro. O esgoto propriamente dito, a drenagem, não sofre nenhuma limpeza. O lixo continua. E essa areia vai escorrendo, vai ser de uma rua, vai de outra rua, vai esgoto abaixo, em todo o seu alongamento. Vai cair lá dentro do igarapé. A Defesa Civil vai com suas máquinas desassorear naturalmente. E para onde é que vai esse material? Vai ficar na beira do igarapé outra vez? Para que a chuva jogue dentro do igarapé novamente? Que trabalho é este?
Boa tarde. Bom, obrigado pela sua participação, senhor Francisco. Então, a Defesa Civil de Manaus, ela trabalha na parte da prevenção. Nós temos uma central de emergência 199, então quando o cidadão ele vê que o bueiro está entupido, tá? Devido ao acúmulo de lixo, ou até mesmo areia, como ele falou aí, ele liga para a central de emergência 199, a gente registra uma ocorrência, envia uma equipe até o local e a partir de então faz todo o relatóriozinho, folha de informação e a gente encaminha para a CEMIF fazer a limpeza. Esse material, com certeza, ele vai ser retirado do local, tá? Na parte do desassoreamento de igarapé que a gente está fazendo junto com a CEMIF, tá? Todo o material que é retirado do leito do igarapé, areia, lixo, é colocado à margem do igarapé e feito a retirada desse material e colocado em um local específico. Tá? Então o material ele não permanece no local, até porque se a gente deixasse o material no local, não seria a parte da prevenção, não adiantaria praticamente nada. Então a gente trabalha dessa forma, é retirado todo o material, embarcado em uma caçamba e levado para um local específico aí da prefeitura. Estamos falando aqui com dois grandes profissionais, né? Ele que é o Cleudivan Menezes, que é o chefe de divisão de suporte da Defesa Municipal, né? Defesa Civil Municipal, e o sargento Altaci, ele que é da Defesa de Resposta da Defesa Civil Municipal. Antes disso, continuar nosso assunto, eu quero mandar um forte abraço, né, para o senhor Munins, ele que é um grande empresário da Avenida Itaúba. Um forte abraço para o senhor. Acompanhe o programa Ação na TV todos os dias. Eu quero também mandar um forte abraço para a Gleiciane e para o Bruno Rebouças, que retornou a Manaus esses dias. Um forte abraço a vocês. Marcelo, eu te interrompi, mas agora você pode dar continuidade. Obrigado, Júnior. Na verdade, nós discutimos aqui nos bastidores, enquanto havia o intervalo comercial, sobre também não construirmos mitos, né? A ciência, ela não pode se apresentar como uma solução religiosa, digamos assim, né? No sentido de uma verdade absoluta. Nós temos probabilidades variáveis, né? Então, os mais sofisticados equipamentos, a ciência mais avançada de ponta, para que também não recaia sobre assim, é porque é Manaus, é o fim do mundo, é isso. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, o incidente do furacão Katrina em Nova Orleans. Os Estados Unidos, a maior potência econômica, militar e tecnológica do planeta, não tem essa precisão. Haverá incidentes naturais em que a ciência não tem capacidade técnica, nós não sabemos com exatidão o que vai acontecer. A natureza ainda é muito maior do que nós humanos, né? Então a gente não pode ter esse mito de que nós vamos prever e prevenir todos os acidentes naturais que ocorrem. Mas é muito importante, por exemplo, um avanço como esse da mensuração pluviométrica, para quê? Para que as instituições, não só a Defesa Civil, como as demais do Estado, fiquem num estado de alerta, num estado de prontidão, em ocorrendo o incidente, poder atuar diretamente também, como já vem feito. Como está a articulação de vocês com os outros órgãos de município e de Estado para esses momentos de emergência? Bem, geralmente quando acontece o evento da cheia, nós fazemos as parcerias com as instituições municipais, já existem, sempre existiu. A gente, graças a Deus, nós temos uma boa parceria, principalmente com a Secretaria de Infraestrutura, com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Limpeza Pública, que está, bem dizer, no nosso dia a dia, trabalhando conosco nas ruas, tá certo? O Estado também, nós procuramos sempre estar envolvido com os nossos projetos. Nós temos vários projetos que nós estamos tentando incutir, justamente para trabalhar, aumentar essa visão da prevenção na Defesa Civil do município. Cleudivan, a gente tem mais uma participação ao vivo da Dona Maria das Dores. Muito boa tarde. A pergunta é em relação à parceria dos trabalhos que é efetuado nos bairros, sobre alagamento, esgoto e tal. Eu moro aqui no Vale do Sinai, rua A5, e aqui a gente sofre um problema já. Eu já resido há 7 anos e são 7 anos que eu acompanho, na época de inverno, esse mesmo problema. Quando chove, a rua vira igarapé. Inclusive a chuva de ontem, a rua virou rio. As casas vão praticamente alagadas. E o pessoal da CEMIF, eles vêm, mas o serviço que eles fazem não é de boa qualidade, porque a solução seria desentupir a rede de esgoto e eles não desentopem. Aí eles ligaram aqui um pedaço de esgoto
e também não resolve o nosso problema. Os esgotos não tem caixa, não tem tampa. A obra fica inacabada. Eu já fui lá no distrito de obras, já falei com o pessoal e até agora a gente não tem uma resposta positiva. E a gente continua sofrendo nessa época de chuva, porque a casa alaga, a gente perde móveis, a gente fica impedido de sair de carro, porque a rua vira igarapé. Então eu queria saber qual é a solução para esse nosso problema. Bom, dona Maria das Dores, muito obrigado pela sua participação. Bom, como ela falou, né, são problemas corriqueiros, né, que todos os anos acontecem. Mas claro que a Prefeitura com certeza está trabalhando para as melhorias, né? Não é isso, Cláudio? Com certeza. Nós temos aí, como a gente sempre fala, a participação da população, do cidadão, ela é fundamental. Então, eles têm o direito deles de reivindicar, de solicitar os trabalhos dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro, na sua rua. Então, isso é o que a gente sempre fala. Para isso, é interessante que tenha um líder, uma pessoa que a gente abre sempre espaço dentro da Defesa Civil. A Defesa Civil, elas são os olhos, bem dizer, da Prefeitura, referente a quase todos os trabalhos. Se acontece a questão de bueiro, vão ligar primeiro para a Defesa Civil. As pessoas sabem que tem a Secretaria de Infraestrutura, mas, porém, a Defesa Civil ela está lá presente para fazer trabalhos de prevenção, reiterar essas informações. Com certeza, a senhora que acabou de ligar, ela pode ligar novamente para o 99, para o nosso central de atendimento, vai se abrir novamente uma ocorrência, com certeza ela vai ser reiterada. A partir do momento que nós temos os nossos registros lá, essa reiteração a gente já faz uma cobrança um pouco maior referente a esses tipos de trabalho. É claro que a gente solicita sempre que tenha essas lideranças dentro dos bairros, para que possa uma única pessoa fazer a reivindicação de todos, para não ter aquele inchaço. É claro que é direito do cidadão, porém a gente faz com que essas lideranças se aproximem da Defesa Civil para que a gente possa fazer um trabalho bem organizado. Bom, a gente tem mais uma participação, é do senhor Raimundo, lá da Cidade Nova. Muito boa tarde, senhor Raimundo. Olá, boa tarde. Inclusive eu participei sexta-feira aí sobre o assunto da bebida que estavam falando, aí eu estou contente de estar participando mais uma vez. Eu sei que muitas coisas, órgãos competentes, eles às vezes deixam de fazer realmente, mas também a população ela tem que colaborar. Por exemplo, as pessoas pensam que às vezes ser educado só dar um bom dia, uma boa tarde, um bom sorriso às pessoas. Aí se tratando do lixo, existem pessoas que têm uma boa formação, né, intelectual, tudo isso, mas elas não se conscientizam, elas jogam lixo em qualquer canto. E, o pessoal culpa o pessoal do Igarapé. Não é só quem mora no Igarapé, não. Pessoas bacanas que eu já presenciei vão em carros de luxo, os filhos vão tomando aquele todinho, vão tomando pet, jogam pela janela, nos ônibus. Quer dizer, o ser humano, ele cobra, né, os seus direitos, mas não cumpre com o seu dever, que é zelar também. Então nós temos que zelar. Olha, às vezes tem uma área, lixo clandestino, eu já vi muitas vezes, a prefeitura vai lá, limpa, quando no outro dia tem uma série de coisas jogadas novamente. Então isso aí tem que ter também uma conscientização do povo. O povo tem que zelar também, não jogar, olha, você coloca em lugares públicos 1000 lixeiras, quer dizer, eu estou até sendo meio hipérbole, né, falar em 1000, mas tem que exagerar mesmo. Mas as pessoas não colaboram, tá entendendo? Então é isso que eu digo, a população também tem que colaborar nesse sentido. Tá certo, então muito obrigado. Meu querido Raimundo, nós agradecemos aqui, você que é telespectador assíduo do Programação na TV. Isso acontece muito, né? As pessoas realmente têm que se pensar, existe a questão de jogar os lixos nos igarapés, isso com certeza gera problemas e problemas, né? Com toda certeza, é sempre aquela recomendação que a gente passa. É como ele falou, não são só as pessoas que moram nos igarapés, isso aí é a própria educação, isso aí é individual. Então a gente tem sempre, toda vez, os trabalhos que a Defesa Civil, bem como todos os órgãos da Prefeitura que executam dentro das comunidades, existe a educação ambiental, que eles vão, informam a questão do lixo, o prejuízo de estarem jogando lixo, as doenças que podem ser vindas com esses lixos, doenças principalmente com animais peçonhentos, leptospirose com a chegada dos ratos. Então essa questão de lixo é uma problemática
problemática muito grande. A gente pode tirar, por exemplo, no período da chuva, das cheias, que quando inicia a cheia, que todo aquele lixo vem boiando e vem de volta para a porta das casas. Então a gente sempre fala, pô, se a pessoa joga o lixo, esse lixo vai voltar com certeza para a porta das suas casas. Então isso é consciência mesmo, como bem o telespectador falou, né? Ele bem falou, tem que ser consciência individual. Isso é individual. Bom, estamos lá na marca fatal, né? Quero agradecer a você, ao Cleidivan e ao Sargento Otaci pela participação de hoje. Suas considerações finais. Nós temos aqui então um trabalho que a Defesa Civil ela faz um trabalho transparente. Nós já estamos agora vivenciando a questão agora das alagações. Temos agora ainda o trabalho da cheia, que isso também é uma grande preocupação, que a Defesa Civil já está fazendo um trabalho antecipado, como nós fizemos ano passado, a questão da construção das pontes, dos acessos, que esses acessos não é só para os moradores, é também para os próprios órgãos da prefeitura que vão fazer as visitas, que vão fazer os trabalhos dentro das casas das pessoas necessitadas, tá certo? Então nós temos esse trabalho de prevenção, um trabalho de antecipação da cheia, já prevendo já a cheia de 2014. E a gente tem o número 199, que é a nossa central de atendimento. Qualquer problema que houver, faça o contato, registre sua queixa, faça sua ocorrência, que nós estamos lá 24 horas para atendê-los. Sargento Otaci, mais uma vez também, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Júnior. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. E informar que estaremos sempre à disposição através da central de emergência 199. Bom, quero mandar também um forte abraço ao secretário executivo, né, da Defesa Civil Municipal, o senhor Capitão Aníbal. Um forte abraço para você. Marcelo Pardo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço e encerro a minha fala dizendo que a separação Estado e sociedade não tem como ocorrer. Nós somos uma coisa só. Se juntos estivermos em prol de amar e, de fato, contribuir para a construção de uma cidade um pouco melhor do que nós já possuímos, nós vamos fazê-lo. As críticas são importantes, elas servem para todos nós, enquanto cidadãos, enquanto membros, agentes públicos. Também sou agente público, sou funcionário do Estado há 25 anos. Então, esse movimento é democrático e é absolutamente normal. O importante é que essas parcerias se mantenham, estejam estabelecidas e a gente consiga juntos construir uma cidade melhor do que já possuímos. Bom, e o programa de hoje já está no fim. Agradeço a você pela sua participação e a sua audiência, e amanhã estaremos aqui a partir de 1h20 da tarde. Então, até amanhã.